Graças e paz aos homens da União Masculina da Associação Batista Leste. Meu nome é Edmilson, eu sou pastor da Igreja Batista no Jardim Popular. Estou aqui a convite do irmão Paulo César, presidente dessa união, que me pediu para gravar uma reflexão para vocês sobre o tema Vivendo com Esperança. Então eu pensei num texto aqui para compartilhar com os irmãos, Romanos capítulo 5, verso 1 a 5, que diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Essa carta de Romanos, vocês sabem que é uma das cartas mais importantes que nós temos. Ela é um tratado teológico sobre o tema central da fé cristã: justificação pela fé na pessoa de Jesus. Eu peguei esse trecho porque o apóstolo Paulo ele vem discorrendo nos capítulos anteriores sobre o tema, e quando ele chega aqui, ele vai falar alguma coisa sobre se gloriar nas tribulações. E vai falar pra gente que tribulação está relacionado com esperança, porque tribulação produz esperança. Estamos vivendo um tempo difícil, né? Não preciso falar muito sobre isso, todo mundo está sabendo a quanto nós vivemos nesse momento. Hoje pela manhã na CBN eu ouvia um comentarista falando da nossa situação e ele dizia assim: bom, terminamos o primeiro semestre, primeiro tempo do jogo. Agora nós entramos no segundo tempo do jogo. Foi o pior primeiro tempo que eu já vi na minha vida. Só perde pro jogo do Brasil e Alemanha. Aquele foi pior ainda. Então ele estava dando esse cenário para nós sobre talvez um dos piores momentos da nossa vida, ou o pior do nosso país, na nossa existência, né? E a gente está aí sofrendo efeitos, se não efeito direto com a enfermidade, tomara a Deus que não, né? Mas se não estivermos sob nenhum tipo dessa ação, a gente tem sofrido efeitos colaterais desse momento, né? É só a gente dar uma olhadinha rápida aí, a gente vai perceber que há um problema colateral, que é a economia do país, que tem afetado muita gente, é um efeito cascata, né? Empregos, empresas, comércios, autônomos, pequenos empresários. A economia do país está debilitada, mais do que já estava. Há alguns que dizem que talvez só daqui a uns 10 anos o país se recupere dessa questão econômica. Questão de saúde, aquilo que já não era bom, agora então ficou mais complicado, inclusive tendo um monte de gente com outras problemas de saúde que não se tratam, que não vão ao médico com medo. Há um problema de saúde, um problema político terrível também no nosso país, né? No fórum aqui, problema educacional. Semana aqui estão discutindo uma nova data, por exemplo, para o Enem, e isso afeta todos os outros vestibulares, as crianças em casa tentando aprender por internet, mas nem todo mundo tem internet, os pais tentando cuidar dos filhos, os pais precisando trabalhar. Tem uma confusão aí, né? Mudou a rotina de muita gente e também afetou a nossa espiritualidade, no sentido de que ficamos aí por 3 meses aproximadamente já impedidos de congregar presencialmente, de comungar com a igreja, de fazer aquilo que a gente estava habituado a fazer. Então há uma série de situações aí, de impactos que vão desdobrando, e às vezes essas coisas vão minando, né? Vão minando a nossa esperança, vão minando a nossa fé, vão desanimando a gente, né?
E quando eu olhei para esse texto aqui, o Paulo, ao falar de justificação, ele fala de benefícios da justificação. Coisas boas que elas trazem para nós, né, que cremos em Jesus. Primeira coisa que ele vai dizer é que a justificação ela traz paz com Deus, né? A Bíblia vai dizer para a gente que inicialmente estávamos em inimizade com Deus, né? Adversários de Deus, né? Vivendo cada um ao seu modo de vida, mas por causa de Jesus nós fomos justificados, não mais condenados, nos tornamos por fé filhos de Deus. Então Paulo vai dizer para nós que a justificação ela traz paz com Deus. A gente agora não está mais em inimizade com Ele, né? Não é que não haverá problemas nessa vida. Nós não estamos mais debaixo da condenação por conta do pecado. Então, aí ele vai dizer que a paz com Deus, né? Ela também produz uma outra coisa interessante aqui, a justificação. Ele vai dizer que por conta disso, verso 2, por intermédio de que obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. O segundo benefício que eu vi aqui da justificação é que nós, por conta dela, temos a graça de Deus sobre nós. Ou seja, em paz com Deus, agora debaixo do favor de Deus para com cada um de nós. E Paulo vai dizer aqui para nós que essa graça nos mantém firmes, né? E Paulo está aqui falando de um contexto que talvez a gente acabe esquecendo na hora de ler a Bíblia, que se comparado à pandemia que nós estamos ainda vivendo, os efeitos que sofreremos ainda por algum tempo, o que eles viviam lá era muito mais complicado. Porque na época do que o cristianismo está começando a ser disseminado na pregação do apóstolo Paulo, vamos lembrar que ser cristão era ser minoria. Ser cristão era ser perseguido pelo Império Romano. E perseguido duramente, a ponto de que muitos foram levados à morte, à fogueira. Ser cristão era perder privilégios na sociedade. Alguns não conseguiam, inclusive, comercializar, porque eles eram colocados à margem da sua sociedade. Ser cristão era perder amigos, era perder familiares. Então, quando Paulo está escrevendo isso naquele momento da história, a igreja de Roma, ele está dizendo que a justificação trouxe paz com Deus, a justificação traz, e eu não comentei, mas paz de Deus também, né? Paz com Deus, paz de Deus. E por conta da justificação, a graça de Deus se derrama sobre nós para nos tornar firmes. Firmeza. Por quê? Por que firmeza? Porque lá para eles viver a fé era muito complicado, era muito desafiador, como é em alguns lugares do mundo ainda hoje. Então ele vai dizer para nós aqui no texto, no verso 2, que essa graça, nós estamos firmes, ela é fruto dessa justificação. E por conta disso nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A justificação traz uma outra coisa legal. Ela traz uma glória, uma alegria, um júbilo no coração. Por conta do quê? Da glória de Deus, a glória vindoura de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo aqui para eles e para nós também que um cristão ele não vive só o momento presente. Um cristão ele também tem o desafio de olhar para o futuro e enxergar a vitória. Ou seja, o jogo virou ruim, né? Mas ele vai terminar bem, ele vai terminar com a vitória. Então, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, o cristão ele não vive mais por vista, como disse o apóstolo Paulo. O cristão agora ele está vivendo aqui, ele está negociando, trabalhando, ele casa, ele tem filhos, ele vive uma vida, mas ele está com o olho lá na frente. Lá na frente ele sabe que o Senhor dele venceu. Lá na frente ele sabe que o Senhor dele vai vir buscá-lo. E lá na frente ele sabe que a igreja vai triunfar. Ou seja, um cristão ele não pode ser moldado apenas pela situação presente, pelo que ele está vivendo agora. Um cristão ele tem que ser influenciado pelo futuro. O futuro que Deus nos prometeu. E é por causa disso, inclusive, que o apóstolo Paulo não desanimava.
Por conta disso que, apesar de várias lutas, ele continuou procurando oportunidades e procurou fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Já no verso 3 ele vai dizer assim, ó, e não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha que interessante, o apóstolo Paulo conseguia achar ali um motivo de alegria, de força, de vida nos momentos de dificuldade. Não era se alegrar por sofrer, mas era se alegrar porque o sofrimento produziria algo bom. Alegrar-se porque através do sofrimento ele poderia ver Deus de uma maneira mais clara. Eu tenho certeza que se você olhar para a história da Bíblia e ler, por exemplo, a história de Atos 16, quando ele e Silas foram presos, estavam na prisão, eles apanharam porque Paulo repreendeu o espírito de uma moça adivinha, foram parar na prisão e foram açoitados, e ali de madrugada eles cantam para Deus, eles louvam a Deus, eles oram, treme aquele lugar, cai ali as cadeias e o carcereiro pensa em se matar e fala, não, nós estamos aqui, não faça isso com você. E o carcereiro faz uma pergunta para eles, que é a pergunta mais incrível que alguém pode fazer. Senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? E aí você vai dizer para Paulo, Paulo, foi bom você passar por aquela dificuldade? Olha, quando eu olho para o carcereiro e lembro das palavras dele, foi fantástico ter vivido aquilo. Então Paulo está dizendo assim que ele se gloriava nas tribulações, porque as tribulações elas têm um lado bom na situação. Toda dificuldade traz uma oportunidade. A gente está vivendo um momento agora aí bem complicado mesmo em algumas situações, mas ele traz oportunidades incríveis, incríveis. Se a gente souber olhar a situação, se a gente souber, né, ser astuto no sentido de você observar o contexto. Então Paulo vai dizer para nós que em meio às dificuldades podem surgir oportunidades. Fica de olho aí, tem algo aí que você pode fazer no meio dessa dificuldade que você nunca tinha pensado antes ou que você nunca tinha feito antes. Lembra do Jó? O Jó passa por um problema terrível e eu tenho certeza que quando pudermos falar com ele um dia lá no céu, ele vai dizer, pô, já foi muito difícil o que eu vivi. Mas ele termina dizendo assim, lá no capítulo 42. Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, logo que estava tudo na maré mansa. Mas na hora da dificuldade, eu te conheci de contigo andar. Então eu queria lembrar para você que, assim como eu, fomos justificados em Cristo Jesus, que há uma possibilidade de nós nos alegrarmos no meio das tribulações. Não com a tribulação, no meio da tribulação. Porque a gente pode depender mais de Deus, a gente pode conhecer mais a Deus. E Paulo também falou assim, quando eu sou fraco, eu me torno forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então Paulo vai dizer que ele se alegrava na tribulação. E na sequência do texto ele vai dizer aqui no verso 3 ainda, e não somente isso, eu me glorio nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ou seja, porque eu passei por um momento difícil, porque eu aprendi a confiar mais em Deus, porque eu olhei outras oportunidades e não desisti, porque eu não joguei a toalha, porque eu coloquei o Evangelho em prática. Eu tenho dito isso aqui na Igreja do Jardim Popular, que agora é um momento da nossa história da gente colocar o Evangelho em prática de verdade. A gente passa muito tempo trocando verso um com o outro, que Deus é bom, que Deus é não sei o quê, e agora é a hora de viver isso plenamente. Então Paulo vai dizer, olha, a tribulação produz perseverança, porque eu posso praticar o Evangelho, eu posso de verdade depender de Deus, eu posso entender de fato o que é caminhar segundo a vontade de Deus. Então a tribulação produz perseverança. E ele vai dizer no verso 4 ainda que a perseverança produz a esperança.
experiência. E a experiência é aquela questão assim, quando veio a tribulação eu podia desistir, eu podia desanimar, eu podia abrir mão, eu podia parar, mas eu decidi olhar para frente, olhar para o meu futuro com Deus, decidi continuar, decidi procurar oportunidades, decidi procurar Deus no meio da tormenta. E aí, sabe o que acontece no meio dessa tribulação? Eu perseverei. E porque eu perseverei, o que aconteceu? Eu encontrei e tive experiências com Deus, que só vive quem persevera. A perseverança, então, faz com que a gente também tenha experiências com Deus. O Evangelho, ele é como se fosse uma águia de duas asas. Para você voar plenamente, tem que bater as duas asas. A asa do conhecimento, da palavra, do estudo, mas a prática da palavra. O viver a palavra, porque quando a gente vive a palavra, vive ela, pratica a vida, vive a vida normatizada pela palavra, aí a gente tem experiências incríveis com Deus. Certa ocasião, disse aqui na igreja que quando estava naquela tempestade, Jesus estava vindo e os discípulos todos com medo, e o Pedro falou: é o Senhor? Senhor, então deixa eu ir aí, pode vir. E Pedro saiu, e Pedro, no meio do caminho, olhou para o vento, olhou para a força do vento e caiu. Jesus socorreu ele e falou: homem de pequena fé e tal. Mas eu digo para a igreja que Pedro foi fantástico, porque Pedro saiu do barco, porque Pedro ousou, porque Pedro experimentou, porque Pedro foi. Então, muitas vezes, nesse temporal, que a gente tem que sair desse barco, desse lugar comum que a gente vive, e pisar na água e viver experiência com Deus. Então a perseverança produz experiência. E a experiência que nos torna maduros com Deus. Aquela coisa que o apóstolo Paulo também falou em certa ocasião. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. E por fim, meus queridos irmãos, ele ainda vai dizer aqui nesse texto que a experiência produz esperança. E o nosso tema aqui é vivendo com esperança. Né? Eu fico pensando que ele vai dizer aqui que a esperança não desaponta, porque Deus derramou o seu amor sobre nós através do Espírito Santo. Nós somos chamados a viver por fé. E viver por fé não nos exime de passar por lutas, não nos exime de passar por momentos difíceis como esse, mas é nesse tempo que a nossa fé tem que prevalecer. É nesse tempo que a gente tem que lembrar que o nosso chamado é para olhar lá para frente, porque no final da história ele é lindo, ele é glorioso, o nosso Senhor vai triunfar, todas as nações vão olhar, vão vê-lo, muitos vão celebrar e muitos vão lamentar, e a gente tem que caminhar olhando para lá, para esse desfecho que a Bíblia já nos prometeu. Somos um povo que conhecemos o futuro, né? Que apesar das crises, a gente tem oportunidades de manifestar a nossa fé. Então eu queria deixar para você essa palavra de encorajamento, essa palavra para você que é homem de Deus, homem que serve a Deus, homem que lidera a sua família, na sua casa, no caminho do Senhor, homem que está à frente na sua igreja, que apesar de todas essas lutas, apesar desse momento tão difícil, se lembre desse texto, desse curto texto do apóstolo Paulo, que a tribulação ela pode produzir perseverança, a perseverança vai te produzir experiência, e a experiência com Deus te dá esperança. E a esperança não vai nos desapontar, porque Deus já provou quem Ele é, porque Ele já derramou o amor dEle em nossos corações. Deus abençoe vocês, né? Que cada um de vocês prevaleça, que sejam bênção de Deus na casa de cada um, na igreja de cada um, no reino de Deus. E especialmente abençoe o irmão Paulo César, nesse ministério bonito que ele tem feito aí, com dedicação, com zelo, tudo para a honra e para a glória de Deus. Deus abençoe.